Olá pessoal, com bastante atraso estamos lançando nossa resenha de O Complexo de Portnoy, do Philip Roth. Algumas semanas já que eu falo que eu vou fazer essa resenha, mas hoje vai sair, aproveitando para gravar algumas resenhas atrasadas aqui pro canal. E a gente vai conversar sobre esse livro logo depois da vinheta, se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativa o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades literárias aqui, nossos vídeos toda terça e toda sexta, porque assim você fica sendo avisado do YouTube quando saem as novidades aqui. Vamos lá, falar desse clássico moderno, Complexo de Portnoy, livro de 1969 do Philip Roth. Aqui a gente tem uma sessão desse nosso personagem principal aqui, uma sessão no terapeuta, do Alexander Portnoy com seu terapeuta. A gente não sabe ao certo quantas sessões são, mas é só ele falando sobre sua vida, sobre os episódios que aconteceram na sua vida. E a gente tem aqui uma relação muito conflituosa na família, especialmente na figura da mãe, hiperprotetora, que ela vende culpas. Ele diz aqui num trecho que ela é uma vendedora de culpas, ela é cheia de silogismos para tratar da forma como se educa ele. Muito interessante esse complexo que ele vai tendo em relação à mãe. Pai totalmente letárgico, ele não consegue agir sobre os problemas da família, ele é um vendedor comum de seguros, é uma geração pós-Segunda Guerra Mundial, judaica, então ele descreve o pai de uma forma muito interessante, até destaquei aqui. Ele tinha uma curiosidade sem cultura e uma experiência sem sabedoria. É muito inteligente a forma como o Roth monta os personagens, especialmente numa frase como essa, para mostrar um cara que ele segue uma vida, um padrão de vida muito igual, né? Sempre naquela mesmice cotidiana, e cobrindo tudo isso, todo esse seio familiar, o judaísmo, né? O judaísmo tão ferido, tão massacrado durante a Segunda Guerra Mundial, foi totalmente nu, foi totalmente dissecado aqui e colocado de um ponto de vista bastante inferiorizado. Foi acusado de colocar o judaísmo de uma forma bastante inferiorizada dentro do romance. Mas é justamente sobre esse ponto de supostamente inferiorizar o judaísmo que esse livro, eu acho que ele consegue se tornar ele ganha o ares de clássico por conta disso, porque ele demonstra que todo mundo quer ter o seu negro, vamos dizer assim, né? Todo mundo procura algo mais inferior. O americano branco protestante, ele procura o judeu para poder massacrar. O judeu, por sua vez, não fica por baixo, procura o negro para massacrar. Até que ninguém quer ser a base social, né? Ultra massacrado por todas as outras camadas. É muito interessante a forma como é apresentado esse judaísmo ferido aqui. O Philip Roth até tem uma história que ele, quando foi lançar esse livro, antes de lançar, ele se reuniu com os pais dele e falou que eles deveriam se preparar, porque ele é de família judaica, de um seio judeu, e ele falou que, olha, vocês dois, eu vou lançar um livro e vai causar uma comoção muito grande dentro da comunidade judaica. E a mãe dele começou a se preocupar com o pai dele, não por conta dessa suposta repercussão do livro, mas é porque ela achava que o filho dela tinha mania de grandeza. Mas ela estava equivocada, realmente. O livro foi um sucesso de venda, passou os 400 mil exemplares no ano de lançamento. E um outro sentido muito complexo para o Portnoy é porque ele não se vê como judeu, ele se vê mais como um ateu do que como um judeu, e há essa dualidade entre essas duas forças que regem a vida do Portnoy. E outra coisa que causou muito conflito desse livro, que causou muita comoção, são as cenas, as descrições de masturbação, porque há um conflito também sexual, um desejo, um impulso sexual muito grande de alto prazer, de longas descrições escatológicas de masturbação do Portnoy na infância, do Portnoy na adolescência, a juventude, na fase adulta,
a relação com o sexo, a dificuldade de se relacionar com mulheres de uma forma mais saudável. E esse conflito também tem um embate muito grande desse ser humano adulto que não consegue segurar os seus ímpetos sexuais. Por outro lado, ele é o aluno brilhante que pulou 2 séries, que avançou na faculdade, que fez as melhores universidades, que tem um emprego de grande ascensão na prefeitura de Nova York. Ele é um servidor da cidade, reconhecido, dá entrevistas, mas tem essa dualidade também, não só a questão da família, da mãe com ele, do ateísmo com o judaísmo, também tem a questão da sexualidade e das condições sociais em que ele pode ultrapassar ou não. Essa sexualidade ultrapassa a boa convivência social dele. Então, realmente é um livro muito simples, né? Como eu falo, o Philip Roth ele tem um texto muito simples, mas de muito impacto. É um dos grandes livros mesmo, realmente, da carreira dele. Ele tinha lançado o primeiro livro dele de contos, o Goodbye Columbus. Goodbye Columbus e Outros Contos foi lançado aqui no Brasil. Depois ganhou uma nova edição, Adeus Columbus, pela Companhia das Letras, que é um livro de contos que ele já traz essa temática judaica, foi muito reconhecido, ganhou o prêmio. E nesses 10 anos seguintes, entre 59 e 69, ele lançou alguns romances, mas nada comparado ao livro de contos. E somente em 69 foi que ele apareceu com esse livro, quase como uma reprodução do convívio familiar dele. Ficou muito marcado o Portnoy e o Roth. Para o bem e para o mal ficou muito marcado. Muitos críticos que tinham gostado do Goodbye Columbus depois atacaram fortemente ele. E somente em 79, com o Nathan Zuckerman, um personagem, um alter ego do Philip Roth, foi que ele conseguiu colocar um novo norte na carreira dele. Então ele teve essa sequência de 59 a 69, escrevendo alguns romances considerados menores. Depois veio o estouro do Complexo de Portnoy em 69. Depois ficou mais 10 anos também, meio patinando. Escreveu, acho que, O Professor do Desejo em 78, mas somente em 79 foi que ele deu um novo ressignificado para a carreira dele, para a obra dele, e daí seguiu até o final da vida, produzindo de forma muito constante e muito prolífica, assim. Tem uma carreira realmente, dezenas de livros assim que são considerados muito bons, algumas obras-primas, com certeza, nessa caminhada. E eu acho que o grande impacto desse livro, eu sou um leitor que eu gosto da obra do Philip Roth, é que qualquer um, por mais escatológico que possa parecer aqui, por mais inusitadas e bizarras que possam parecer as situações, qualquer um, em um momento de menor ou maior grau, pode se identificar com o Alexander Portnoy. Eu acho que a grande virtude desse livro, é a forma como ele foi escrito, é que o ser humano pode ser tão grotesco, tão bizarro, que pode acabar sendo você se identificando com esse ser humano. Eu acho que a grande qualidade desse livro é justamente você ter a capacidade de poder se identificar com um personagem tão bizarro como é, de fato, o Portnoy. E somente um escritor com muito conhecimento, muito apuro do que está fazendo, consegue escrever um livro simples e potente como esse, que realmente até hoje ainda gera bastante discussões e debates pelo mundo afora. Essa foi aí o livro da semana. Eu quero que vocês me contem se vocês já leram sobre o Complexo de Portnoy, sobre Philip Roth, sobre outros livros do Roth. Quero conversar com vocês sobre esse livro. Lembre-se de se inscrever no canal, deixar o joinha aqui nesse vídeo, compartilhe o Seleção Literária com os amigos. É isso aí, valeu, tchau!